Fala aí, rapaziada, tudo tranquilo? Recentemente eu fiz um vídeo falando dos jogadores revelados pelo Flamengo espalhados por clubes da Série A. Então, já que o assunto rendeu e teve bom engajamento, no vídeo de hoje vocês vão ficar sabendo de 16 jogadores que iniciaram a carreira no mais querido e que estão espalhados por clubes da Série B e da Série C. Então, para ajudar na divulgação, peço aquela ajuda de sempre, que é o seu like no vídeo. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, reforço mais uma vez o convite para se inscrever e não perder nenhum vídeo novo que for postado. Começando pelo América Mineiro, que tem em seu elenco o goleiro Thiago, que está emprestado ao clube até o final de 2019. O jogador foi revelado pelo Flamengo em 2016, após ser campeão da Copa São Paulo de Juniores. Em 2017, recebeu algumas oportunidades no time titular, devido à péssima fase vivida por Alex Muralha, mas não se saiu bem, tendo inclusive falhado no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O lateral esquerdo Moraes teve parte de sua formação no Flamengo, clube no qual se profissionalizou. Só que sem espaço no mais querido, foi emprestado ao São Bento em 2018, mas por lá não foi muito aproveitado, e ainda em 2018 retornou ao Flamengo e foi mais uma vez repassado, dessa vez para o Atlético Goianiense, clube em que o jogador também teve passagem pelas categorias de base. No elenco do Brasil de Pelotas, há 2 jogadores oriundos das categorias de base do Flamengo, sendo que os 2 jogam na posição de atacante. Revelado em 2009 e tendo feito parte do elenco campeão brasileiro, Bruno Paulo naquele mesmo ano deixou o Flamengo pela porta dos fundos, exigindo uma valorização salarial muito maior do que o clube ofereceu. Depois que deixou a Gávea, rodou por vários clubes sem se firmar em nenhum deles, até que voltou ao cenário nacional em 2016, após se destacar no Osasco Audax, o que despertou o interesse do Corinthians, que o contratou. No clube paulista também não se firmou e acumulou empréstimos, passando por Santa Cruz, CRB e, por último, o Brasil de Pelotas. O caso de Douglas Baggio é bastante comum no mundo do futebol, já que o atacante era um goleador nato nas categorias de base, mas que no profissional vem fracassando no que mais sabe ou sabia fazer. Pouco aproveitado no time de cima do Flamengo, Baggio foi constantemente emprestado até o fim do seu contrato em 2017, passando pelos mais variados clubes, como Luverdense, Ceará e Mirassol, jogando ainda no Boa Esporte, até acertar em 2019 com o Brasil de Pelotas. Um dos jogadores mais queridos pela torcida do Coritiba atualmente, o goleiro Wilson foi revelado pelo Flamengo em meados dos anos 2000, mas foi muito pouco aproveitado pelo clube, já que tinha forte concorrência com outros pratas da casa. Foi emprestado para alguns clubes pequenos do Rio de Janeiro para ganhar experiência, e em 2007 foi contratado em definitivo pelo Figueirense, clube no qual defendeu por 5 temporadas. Jogou ainda no Vitória, até ser contratado em 2015 pelo Coritiba, onde vem também se notabilizando por marcar gols. O zagueiro Denner Machado teve uma passagem pelas categorias de base do Flamengo, onde fez parte do time campeão da Copa São Paulo de 2016. Sem chances no profissional, se transferiu para o Figueirense, clube que já havia defendido também nas categorias de base. O lateral e meio-campo Lennon foi alçado aos profissionais do Flamengo em 2009 pelas mãos do técnico Cuca e fez parte do elenco campeão carioca e do Brasileirão naquele mesmo ano. Sem muitas oportunidades no time titular, em 2010 foi emprestado ao Goiás, passando ainda por vários outros clubes até o fim do seu contrato em 2013. Em 2015 foi contratado pelo Guarani, onde se firmou e é um dos jogadores mais longevos do atual elenco. Porém, em 2018, o jogador ainda teve uma rápida passagem por empréstimo no Vasco. A carreira do atacante Caio Rangel já foi resumida aqui no canal em outro vídeo, quando falamos por onde andam algumas promessas das categorias de base. O jogador de apenas 23 anos já é bem rodado, tendo passado pelo futebol europeu e por algumas equipes do futebol brasileiro, até ser contratado em 2018 pelo Cruzeiro e ser repassado por empréstimo ao Juventude e posteriormente ao Paraná, clube que defende atualmente. O meia-atacante Cafu foi revelado pelo Flamengo em 2016, tendo feito parte do elenco campeão da Copa São Paulo de Juniores naquele ano. Ganhou algumas oportunidades no time profissional durante a disputa do Campeonato Carioca e da Primeira Liga, quando o Flamengo atuou com um time completamente reserva. Jogou por empréstimo no Ceará e no Mumbai City da Índia, até o fim do seu contrato com o mais querido. Ainda teve uma passagem pelo Botafogo de Ribeirão Preto e pelo Estoril de Portugal, até ser contratado pelo São Bento em 2019.
Na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, existem 7 jogadores espalhados pelos 20 clubes que disputam a competição, oriundos das categorias de base do Flamengo, sendo que 3 deles defendem a camisa do Tombense. O lateral direito Thiago Enes foi mais um jogador que esteve presente no elenco campeão da Copa São Paulo de 2016, sendo inclusive o titular da posição durante toda a campanha. Sem chances no profissional, acumulou empréstimos, passando por União da Ilha de Portugal, Cuiabá e Náutico, onde foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Pernambucano de 2018, quando o Timbu ficou com o título. Encerrado seu contrato com o Flamengo, o jogador em 2019 acertou com o Confiança de Sergipe. Desconhecido por boa parte da torcida do Flamengo, o goleiro Marcelo Carné fez toda a sua formação nas categorias de base do clube, tendo feito parte da geração de garotos como Camacho e Eric Flores. Não entrou em campo em nenhum jogo oficial com a camisa do Flamengo, já que por muitas vezes só era relacionado para o banco de reservas. Foi emprestado para vários clubes pequenos, como Boa Vista, Duque de Caxias e Tombense, até ficar um período desempregado, tendo que trabalhar como motorista de Uber. Defendeu ainda clubes como Brasília, América de Teófilo Otoni, Audax e Bom Sucesso, o que despertou o interesse do Juventude, clube que defende atualmente e é titular absoluto. O atacante Paulo Sérgio foi revelado pelo Flamengo em 2007, alçado ao time de cima por Ney Franco, após várias temporadas se destacando nas categorias de base. Foi bastante aproveitado nos 2 anos em que esteve no clube, recebendo muitas oportunidades vindo do banco de reservas. Em 2009, começou a série de empréstimos, passando primeiramente pelo Figueirense e posteriormente pelo Estoril de Portugal e pelo Náutico. Ainda acumulou passagens por vários outros clubes do Brasil e do exterior, e desde janeiro desse ano é jogador do Juventude. Mais um jogador pouco conhecido pela torcida flamenguista, o lateral e volante Felipe Dias fez parte do elenco campeão da Copa São Paulo de 2011 e ganhou sua primeira oportunidade no profissional em 2012, sob o comando de Dorival Júnior. Não se firmou no mais querido e foi emprestado para o Tombense de Minas Gerais em 2014. Entre 2015 a 2017, jogou no Motoclube do Maranhão, onde teve passagem destaque, jogando ainda no Sertãozinho de São Paulo em 2018, até ser contratado em 2019 pelo Sampaio Corrêa, onde vem atuando com regularidade no time titular. O Tombense pode ser considerado uma espécie de filial do Flamengo, porque é impressionante a quantidade de ex-jogadores do mais querido que tiveram passagens pelo clube mineiro. No atual elenco, nada menos que 3 pratas da casa vestem a camisa do clube. O mais conhecido deles, o volante Ibson, que foi uma grande revelação em meados dos anos 2000. O jogador, que já tem 35 anos de idade, estava atuando no futebol dos Estados Unidos e no Brasil ainda vestiu as camisas do Santos, do Corinthians e do Sport. O zagueiro Lincoln Silva, que fez parte do elenco campeão da Copa São Paulo de 2016, nem chegou a atuar no time profissional do Flamengo, já que naquele mesmo ano se transferiu para o desconhecido Lorca Deportiva da Espanha. Após 2 temporadas por lá, foi repatriado pelo Tombense, onde é mais uma opção no banco de reservas. Mais um que foi campeão da Copinha em 2016, o volante Matheus Trindade recentemente teve o seu contrato encerrado com o Flamengo, depois de acumular vários empréstimos sem nunca ter sido aproveitado. Passou por vários clubes, como Ceará, FC Goa da Índia, Atlético Goianiense e Osasco Audax, e atualmente é mais uma revelação do Flamengo defendendo o Tombense.